Então vamos lá, família, dando continuidade, questão 14. A melhor definição da taxa DI. O que é essa taxa DI? Todos os dias, os bancos eles realizam operações entre eles para poder ajustar ali a sua tesouraria, o seu caixa. Você não pode emprestar mais do que você captou. Então tem banco que um dia se sai melhor numa ponta e tem banco que se sai melhor em outra, no outro dia. Então eles fazem esses empréstimos interbancários, a palavra de milhões é interbancários, entre eles. Então o preço que os bancos de grupos diferentes estão pagando um para o outro vai gerar, né, vai mostrar para a gente essa taxa DI. E uma outra característica dela é que ela é amplamente, né, ela é muito utilizada como referência para títulos de renda fixa. Então, com certeza você já viu ali o CDB rendendo 120% do DI, 100% do DI, assim por diante. Isso porque serve como referência para investimentos de renda fixa, beleza? Então, letra A meta de taxa de juros básica da economia, não, essa aqui vai ser a nossa Selic. B, média ponderada das operações interfinanceiras por um dia lastreados em títulos públicos. Não. Nesse caso aqui, a gente está falando da Selic Over. A Selic Over e a taxa DI, elas parecem muito, porém, para você conseguir diferenciar na hora da sua prova, você tem que ficar ligado que a Selic Over ela vai ser com garantia em títulos públicos. Já o DI não, tá bom? C. Média das taxas de juros em empréstimos interbancários realizadas exclusivamente entre bancos que são do mesmo, que não são do mesmo grupo financeiro. Perfeito, a nossa resposta é essa aqui. E D. A taxa de inflação atrelada aos preços do varejo. Aqui viajou total, não é a resposta. Então a gente fica com a letra C, beleza? Lembrando, se você está vendo essa aula através do YouTube, nos comentários aqui ou na descrição vai ter o link para você ter acesso a esse material, tá bom? É gratuito e tirando esse vai ter outros. Você só sai ganhando clicando nesse link. Então vamos continuar. Ah, e se você está dentro do curso, não preciso dizer nada, né? Você já está tendo acesso. Valeu! E então, questão 15. Preencha corretamente com uma das alternativas abaixo, respectivamente, as lacunas da seguinte frase. A taxa Selic Over, lembrando que a Selic Over é essa nossa questão B aqui, tá? É a média ponderada das operações interfinanceiras por um dia, lastreadas em títulos públicos federais. Então, todos os dias, esses títulos que são lastreados, né, essas operações que são lastreadas em títulos públicos, vai ter ali uma média ponderada do valor anual, da taxa anual que representa aquele dia, beleza? Então vamos lá. Ah, e quando você diz que é ponderada, quer dizer que ele vai ver o peso, porque cada dia vai variando ali a taxa de juros. Então a taxa Selic Over anual, então anual e outra coisa aqui, quando a gente está falando de investimento, se a gente está falando, por exemplo, a título de pagar imposto, né? Parte tributária, a gente vai considerar o ano como a gente já conhece. Agora, quando a gente está falando de rentabilidade, o nosso ano tem 252 dias, tá bom? Anota isso aí que é importante. Quando a gente está falando de rentabilidade, o ano tem 252 dias. Então, é obtida a partir da taxa de juros diária dos títulos públicos federais, utilizando-se juros compostos e uma métrica de 252 dias. Beleza? Então, a resposta correta fica sendo a letra A, tá bom? Vamos para a questão 16. A maioria dos valores mobiliários, lembrando, né, quando a gente está falando de valores mobiliários, a gente está falando do que é negociado ali normalmente no mercado de capitais, supervisionado pela CVM, assim por diante, ações, né? Então vamos adiante. Emitidos pelas companhias, ou tem prazos muito longos, ou não tem prazo definido para o respectivo resgate. Se não fosse, né? Deve ser um se não fosse o mercado. Beleza. Quando uma empresa ela quer abrir capital, então ou uma empresa ela quer fazer ali alguma operação mais estruturada, e ela procura um agente distribuidor para colocar esses títulos para investidores poderem ir lá
e adquirir esses papéis e ou virar credor ou virar acionista. Quando a gente faz isso, a gente está no mercado primário. Existe o dinheiro na mão dos investidores, você, eu e outras pessoas que querem investir, e esse dinheiro vai para o caixa da companhia. Em troca disso, ou a companhia vai dar um direito de crédito para essa pessoa, né, vai se tornar devedora, ou vai dar ali um pedaço acionário da empresa, vai dar uma ação. Show! O que ocorre é o seguinte, como normalmente esses valores mobiliários você vai depender do lucro ou de um prazo longo para você poder ter um retorno financeiro, muitas pessoas não investiriam se tivesse que esperar todo esse prazo ou se não tivessem a garantia de poder transformar esse papel em dinheiro, dependendo apenas da distribuição de dividendos. Então, existe um lugar chamado um mercado secundário, que é, por exemplo, na sua corretora, onde você consegue comprar e vender os seus ativos. Então, no mercado secundário, você tem o quê? Você tem liquidez. Essa liquidez traz muitos investidores, porque uma vez que você consegue vender os seus ativos, né? Porque ação, papel não compra comida no mercado, não paga ali uma conta. Então, no momento que você sabe que você pode dar liquidez para esses papéis, é mais fácil você convencer pessoas a investir, tá bom? Então, ó, se não fosse o quê? O mercado secundário, vai ser o nosso mercado secundário, tá bom? Eu vou ficar aqui na frente, né? Essas características poderiam afastar muitos investidores, pois eles não teriam como negociar com terceiros os valores mobiliários obtidos. Bora ver aqui. Dificultando o processo de emissão desses valores mobiliários pelas companhias. Então, se não fosse quem? O nosso mercado secundário. Show? 17. Em relação à taxa nominal, podemos afirmar o quê? Sobre taxa nominal, a gente pode pensar o seguinte: existem 3 tipos de taxa que você precisa saber. Vai ter a nominal, vai ter a real e vai ter a líquida. A nominal vai ser o valor que você vê ali no papel. Ah, rendeu 12%. Então, nominalmente é 12%. Existe a real ou a efetiva, que é o seguinte, vai ser no caso aqui 12%, que é o exemplo que eu dei aqui em cima, menos 5% de inflação. Beleza? Então, essa é a inflação. E existe a líquida, que vai ser menos o IR. Existe essa diferença entre essas 3. Muito embora, às vezes, você possa falar, um ativo rendeu 40%, né? E essa é a taxa nominal. Foi um investimento bom? Não sei. Você tem que analisar quanto que pagou de imposto, quanto que foi a inflação do período, dependendo do local onde você está, a inflação supera esse número, então você não vai ter um ganho real, você não vai ter um ganho efetivo. Show? Então, em relação à taxa nominal, podemos afirmar que será menor que a taxa real se houver inflação. B, será maior que a taxa real se houver inflação. C, será maior que a taxa real se houver deflação. E D, sempre será maior que a real. Deflação é, na verdade, quando a inflação ela subtrai do valor nominal, né, do seu poder de compra. A deflação, ela teoricamente aumenta, mas basta você saber que não necessariamente também isso é uma coisa boa, tá bom? Mas não será, essa aqui não vai ser a nossa resposta, e nem a D. Será menor que a taxa real se houver inflação. Sim. Por quê? Quer dizer, será maior que a taxa real se houver inflação. Aqui existe, deixa eu ver aqui de novo, será menor que a taxa real se houver, não, lembrando aqui que a taxa nominal vai ser a real mais a inflação, beleza? Então, se esse número aqui for positivo, automaticamente esse aqui vai ser maior que esse. Então, a nossa resposta é a letra B, tá bom? Aí a letra A fala, será menor que a taxa real se houver inflação.
Não, porque a taxa nominal, ela é uma soma desses aqui. Então, se houve inflação e eu vou somar a inflação meu valor real, não tem como a nominal ser menor. Então, a nossa resposta fica sendo a letra B. Então, vamos lá, 18. Uma debênture, lembrando que debênture é um título de dívida, onde uma empresa, né, uma companhia com capital aberto, que não é uma instituição financeira, decora isso, não é uma instituição financeira, é, emite esses títulos de dívida, tá bom? Então não é uma ação. Com repactuação anual, é emitida com rating AA. Beleza, outra coisa aqui para a gente falar. O rating, ele fala da capacidade de a empresa honrar com suas dívidas. Então, ela analisa ali o risco de crédito dessa empresa. Então, quanto melhor for o rating, mais seguro é investir nessa empresa e menos o investidor vai ter de retorno ou de expectativa de retorno. Existem 3 grandes empresas, não precisa decorar isso nessa altura do campeonato, mas o que você precisa lembrar é o seguinte: os ratings normalmente vão começar A, aí depois vai vir A, depois A, aí depois B, 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 e assim vai indo, C, C, C. Ele sempre vai começar com 3 letras, aí vai diminuindo as letras. O que pode mudar é que um rating ou outro vai botar um mais ou vai botar um menos, mas eles seguem esse padrão. Quando você está diante de uma empresa que é daqui, ó, do BB para cima, né? No caso BB, A, são empresas seguras, são empresas consideradas mais estáveis, com uma chance de honrar ali a sua dívida. E no decorrer que a empresa ela vai caindo, inclusive passando para BB, depois C, mais ela tem que pagar pelo seu dinheiro, porque lembrando, quanto maior o risco, maior tem que ser o potencial de retorno, porque senão não faria sentido você investir nessa empresa, você iria analisar ali o custo-benefício. Nesse caso aqui, vamos ler, né? Passados 10 meses, a agência de classificação de risco divulga que o novo rating da companhia, da emissora, é AA. Ou seja, ela estava aqui, beleza? Ela estava aqui e ela caiu para cá. Muito embora ainda se torne, né, ainda se trate de uma empresa que é segura, mas o risco dela aumentou. Então, o investidor ele vai ter que exigir um retorno maior para fazer sentido continuar investindo nessa empresa. Então, se antes, quando ela era a empresa estava pagando 10%, quando ela era aqui, ó, esse triplo A aqui, agora que virou AA, ela vai ter que, sei lá, 11%, tem muito mais cálculos, mas é só para mostrar que cada vez que vai caindo, a empresa tem que pagar mais para fazer sentido. Ah, mas o investidor não liga e vai continuar querendo receber 10%. Não faz sentido, mas, né, se tiver aí à disposição o ativo e a pessoa investir, é por isso que a gente está se capacitando tecnicamente para saber o que é bom, ruim e assim por diante. Então, por conta disso, é de se esperar o quê? Os investidores passem a exigir um retorno menor? Não, vai ter que exigir um retorno maior. B. A procura pela debênture no mercado secundário deve se intensificar. Não sei, não tem como você afirmar isso, beleza? Não é, as pessoas não procuram só ativos que não têm um risco ou têm um baixo risco. C. Os investidores exijam um maior retorno em função do maior risco. Perfeito. Nossa resposta fica sendo a letra C. E D, a probabilidade de default não vai aumentar. Beleza? 19. Um investidor adquiriu títulos da dívida brasileira que são liquidados em dólar. Beleza. Um investidor adquiriu títulos da dívida brasileira, né? Então você comprou, por exemplo, títulos públicos. O gerente de investimento deve corretamente informar o investidor que está correndo qual risco. Olha, quando a gente vai fazer cálculos, principalmente de análise de carteira, precificação de ativo, a gente coloca nos nossos cálculos e nas nossas fórmulas um negócio chamado taxa livre de risco.
Porém, esse termo ele não está totalmente correto, porque tudo na vida existe risco. Tudo na vida existe risco, porém, quando a gente analisa um país, né, quando a gente vê ali um investimento que alguém pode fazer de forma interna, o ativo que tem o menor risco são os ativos do governo, são títulos da dívida do governo. Por quê? Porque o governo ele consegue, para poder pagar suas dívidas, ou rolar a dívida com novos títulos, ou ele consegue imprimir mais dinheiro. Então é muito difícil o país não te pagar, muito embora não seja impossível. Então, quando você quer falar de risco mesmo, e for essa parte da aula, por que eu estou falando isso? Porque às vezes você já está acostumado ou não, ou já viu alguns outros conteúdos onde fica falando taxa livre de risco, né? Então só cuidado. Quando estiver falando de precificação, de fato você vai considerar que os títulos públicos eles são livres de risco. Mas quando a gente estiver falando em outras partes da matéria, títulos públicos, seja do Estados Unidos, Brasil, Coreia, Camboja, qualquer lugar, ele vai ser o risco soberano, beleza? Então, o risco soberano é o risco dos títulos de dívida pública. Não esquece esse nome, beleza? Vamos para a próxima. 20. O risco de liquidez pode ser definido como? Lembrando que risco de liquidez é o risco de você não conseguir transformar o seu ativo em dinheiro ou transformar o seu ativo em dinheiro no tempo que você precisa pelo valor justo, beleza? Porque afinal você entra naquela questão que já até caiu aqui no simulado, falando sobre o mercado secundário. O mercado secundário ele vem para diminuir o risco de liquidez. O risco de liquidez é você precisar do dinheiro, né? Você tem, eu tenho 40 milhões em ações. Aí imagina que não existe um mercado secundário para eu poder vender essa ação para outro investidor. Eu tenho que esperar os dividendos, ou enfim, tenho que esperar a empresa e a mercado recomprar ali os papéis, e eu tenho 20 milhões em ações e o meu filho quebrou a perna e eu estou precisando pagar o médico. Não adianta de nada se eu não tiver dinheiro, né? Então, as ações servem para isso, ou as ações não. O risco de liquidez deve para a gente avaliar isso. Quanto maior for a dificuldade de você conseguir transformar esse ativo em dinheiro, maior o risco e maior tem que ser o retorno, beleza? Mas, resumindo, o risco de liquidez é isso. Letra A. Possibilidade de o emissor de um título não honrar com os seus compromissos de pagar o mesmo. Isso aqui ele está falando de a pessoa dar o calote, né? E calote é risco de crédito, risco de inadimplência. B. Possibilidade de não ser possível comercializar um ativo pelo seu preço justo por falta de demanda no mercado. Essa aqui vai ser a nossa resposta. C. Possibilidade de oscilação de preço de um mercado por condições naturais de mercado. Não, aqui ele está falando do risco de mercado. O risco de mercado é o risco de ter uma variação, de ter uma flutuação dos preços, beleza? D. A possibilidade do rating de crédito do emissor se confirmar no prazo do título. Isso aqui, maconha pura. Nossa resposta fica sendo a letra B. 21. O Comitê de Políticas Monetárias, o Copom. Um dia desses, eu postei uma questão no YouTube. Tomara que se a pessoa estiver vendo ela não fique brava. E aí aí eu botei lá nas alternativas, né? Falando sobre o Copom e botei que uma das alternativas era e era certa da questão, era o Comitê de Política Monetária. Aí a pessoa foi brava lá, né? O professor, você tá errado, não sei o quê, nenhuma das alternativas estão certas. O certo é Copom. Pois é, então, quando a gente só decora ali a informação, às vezes o decorar garante ali a prova, né? Tem coisa que tem que decorar, mas você que vai trabalhar no mercado, você tem que saber o mínimo que o nome do Copom é Comitê de Políticas Monetárias, né? E por que é o Comitê de Políticas Monetárias? Porque o Copom, por exemplo, ele vai definir a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, beleza? E a Selic é uma dos principais instrumentos de política monetária do Banco Central. Serve ali, de fato, para conseguir acompanhar a meta de inflação. Lembrando que o Conselho Monetário Nacional ele vai definir uma meta de inflação, beleza? Inflação. E o Banco Central, através de alguns instrumentos de política monetária, mas principalmente da Selic, que é definida no Copom,
vai tentar bater, né, ou melhor, acompanhar essa meta de inflação, beleza? Então, ó, o Comitê de Políticas Monetárias, o Copom, em ata de reunião ordinária, lembrando que essa reunião ela ocorre a cada 45 dias, beleza? A cada 45 dias eles se reúnem e eles definem nessa reunião ordinária, né, que já está prevista para acontecer a nossa meta, a nossa taxa Selic, informou que diante dos sinais de forte recuperação da demanda doméstica, o que quer dizer isso? Que está tendo ali demanda por moeda, enfim, que a economia está se aquecendo, vamos dizer assim, pode-se projetar uma elevação da média do índice de inflação. Então, nessa reunião, o comitê falou o seguinte, olha, o mercado está aquecido e provavelmente o índice de inflação vai subir. Aí o que tem que ser avaliado? Está dentro ou fora dessa meta que o Conselho Monetário estabeleceu? Então, se estiver acima da meta da inflação do Conselho Monetário Nacional ou tiver perigo de passar essa meta do Conselho Monetário Nacional, aí o Copom, né, o Comitê de Políticas Monetárias, vai definir a taxa de Selic de uma forma contracionista, para poder esfriar a economia. E como é que ele faz isso? Aumentando a taxa Selic, aumentando a taxa de juros, porque em um momento onde os juros estão altos, o crédito fica difícil, as pessoas não vão ter ali apetite para encarar financiamento, trocar de carro e assim por diante. Em tese teria que ser assim, mas aqui no Brasil é sinistro. Não sei vocês, mas não importa se a taxa de juros sobe, sempre tem um prédio subindo e tem alguém comprando um apartamento muito caro e uma caminhonete de 500 mil reais. Mas, vamos para cima. Um especialista em investimentos, após a leitura desse documento, um especialista em investimento, após a leitura desse documento, enquanto perdurem tais expectativas quanto aos índices de inflação, recomendará aos seus clientes que, beleza, você trabalha, né, com investimento, você tem um cliente e o Copom, o Banco Central, está sinalizando que ele acha que a inflação está subindo. O que você vai aconselhar para essa pessoa? Beleza? O que você vai falar para ela? Então, o que eu iria falar para ela, vamos lá. 1. Reduzam as aplicações em letras financeiras.